Estamos em Atalaia do Norte, no extremo oeste do estado do Amazonas. Uma cidadezinha de uns 15 mil moradores, em casas quase todas de madeira. Cercada pela floresta amazônica, Atalaia fica nas proximidades da segunda maior terra indígena do Brasil, a terra indígena Vale do Javari. A tarde cai. Finalmente o sol, inclemente ao longo de todo o dia, vai se esconder. Perto das 6 da tarde, escuto uma movimentação na rua. Enfileirados, passam por mim correndo cerca de 100 jovens. Eles usam camisetas iguais. Todos os dias o grupo, inclusive formado por jovens indígenas que hoje vivem na cidade, sai para correr no fim da tarde em Atalaia. Não é difícil identificar o articulador, quem puxa o grupo. Josias, como é chamado na cidade, é um missionário evangélico branco que destoa fácil do grupo de corredores. Ele encoraja os jovens ao longo do percurso, é um líder. Josias, com cerca de 37 anos, porte atlético, roda a cidade numa motocicleta seminova com reboque, carregando para baixo e para cima sua mulher e 2 filhos pequenos. Na frente da sua casa, carpinteiros estão erguendo uma nova e bonita construção em madeira. Josias, na verdade, se chama Josiah McIntyre. Ele contou ter nascido em uma pequena cidade no interior do Alabama, nos Estados Unidos, e se mudado para o Brasil com 23 anos de idade, depois de receber um sinal de Jesus Cristo. Segundo ele, todas as ações que realiza são para promover o bem por onde passa. Garante ser tudo de forma voluntária, apenas com a doação de apoiadores, sem instituição religiosa envolvida. Ele se identifica como evangélico, mesmo sem fazer parte de uma igreja. Josiah afirma que frequenta e colabora com diversas igrejas, mas atua por conta própria para ajudar e evangelizar a população. Ele vive em Atalaia do Norte desde 2013 e é um dos personagens enigmáticos da região, por sua história de vida e pelo tipo de trabalho que faz. Josiah disse que circula a cidade visitando famílias carentes, distribuindo alimentos e filtros de barro para a população mais necessitada. Tenta amenizar o descaso do Estado com a qualidade da água fornecida na cidade, que muitas vezes sai barrenta da torneira. Josiah se aproxima e ganha a confiança da comunidade local. Ele não esconde seu objetivo de evangelização. A mini maratona diária com os jovens, promovida por Josiah, representa uma corrida simbólica que vem ganhando força no Vale do Javari, a busca dos evangélicos por novos fiéis. Essa corrida está longe de ficar restrita ao Josiah. Ao longo deste episódio, você vai saber como essa disputa surda, no mínimo, abre um ponto de interrogação sobre o futuro da organização interna das aldeias e da cultura tradicional dos indígenas do Javari. Também há um grupo de homens e mulheres que amam a Deus. Eu sou o jornalista Rubens Valente. Bem-vinda e bem-vindo ao 4º episódio de Morte e Vida Javari. O nome é uma referência à Morte e Vida Severina, a obra capital de João Cabral de Melo Neto. No título, o poeta colocou a morte antes da vida para expressar as duras condições de sobrevivência no sertão do Nordeste. Mas ao colocar a vida depois da morte, invertendo o ciclo natural das coisas, o poeta sugere a ideia de que o fim também pode representar um recomeço. É inspirado por esse fluxo de fins e renascimentos que te convido aqui para mergulhar comigo em histórias do passado e do presente do Vale do Javari, uma região com enormes mazelas, muita pobreza e memórias de violência, mas uma região também com uma natureza magnífica, opulenta e rica de várias formas. Uma terra em que povos já enfrentaram quase o seu fim, mas encontraram formas de resistência para sobreviver. Abrimos esta série reconstituindo a primeira invasão documentada da região, liderada pelo Barão de Tefé,
um militar que, apesar de assassinar indígenas, é reconhecido na história oficial do país como um herói desbravador. No segundo episódio, vimos que os povos indígenas do Javari mais do que sobreviveram à ação violenta do Estado durante a ditadura civil-militar. De certa forma, venceram o projeto autoritário. Ouvimos relatos sobre os ciclos da borracha, da madeira e da busca pelo petróleo, e os conflitos que explodiram em cada canto do Javari. No terceiro episódio, falamos da trajetória do povo Corubo, cuja história se confunde com a própria história da terra Javari. Neste quarto episódio, vamos falar de uma outra ameaça aos indígenas, mais invisível, que passa muitas vezes despercebida: a evangelização de indígenas dentro e fora do território. Episódio 4: Corrida pelas Almas. Certamente hoje você for lá, está diferente do tempo que você foi, apesar de ter pouco tempo, né, de poucos meses. A quantidade de igrejas evangélicas lá está muito grande, sempre mirando os indígenas na cidade. Como é que o evangelismo, catequese evangélica, se converte numa ameaça, num perigo às tradições culturais? Este é o Eliésio Marubo, advogado indígena e coordenador jurídico da Univaja, a principal organização indígena do Javari. Ele avalia que o aumento da atividade das entidades evangélicas provoca efeitos desastrosos, principalmente sobre as comunidades indígenas de recente contato, como os Corubo e os Matis. Soubemos pelo Eliésio que em 2020 o evangélico Josaia, aquele das corridas dos jovens em Atalaia, tentou obter uma autorização para entrar no território demarcado da terra indígena Vale do Javari. Mas o seu acesso foi negado pela Univaja. Logo depois, a entidade ajuizou uma ação judicial para impedir não só a entrada do Josaia, mas de diversos outros missionários e igrejas no território indígena. Ele manifestou interesse logo que chegou lá, mas a conversa não evoluiu. Certo. E o Paulo, falecido recentemente, o ex-coordenador da Univaja, foi quem fez essa conversa com ele, e o Paulo disse que não tinha essa possibilidade e tudo mais. E aí ele ficou na cidade. Então foi isso. E o que ele queria, doutor Eliésio? O que ele dizia? Assim como todos os outros, queriam fazer trabalhos sociais entre algumas comunidades, com o intuito de evangelismo. Todos eles são a mesma dinâmica. Mas a proibição da Univaja à entrada do Josaia no território não impediu que ele continuasse tentando manter contato com a população indígena. Ele percebeu que não precisava estar fisicamente no território demarcado para se aproximar dos indígenas. E você tem podido visitar as aldeias? Você vai até as aldeias? Não, na verdade não tenho esse... Pessoas falam, ele quer entrar, não. Porque eu quero entrar quando eles estão aqui. Não precisa tentar para entrar, não. E o Maria está aqui ainda. E está chegando mais, cada dia. Eles não gostam lá. Eles sofrem muito lá. Sofrem muito. Josaia disse que teve a ideia de organizar as corridas diárias como uma forma de oferecer uma coisa melhor aos jovens de Atalaia. Melhor do que drogas, por exemplo. Isso o aproximou da juventude. Eu estou tentando, eu comecei... Como é esse projeto da corrida, Não, eu nem pensei isso, não. Eu só comecei com meus filhos, porque preciso uma coisa física para eles, Então eu comecei só com meus 3 filhos, correndo, levezinho, cada dia, e depois eu abri a porta, estava mais crianças aqui, e aí podemos correr contigo? Sim, pode. E depois mais crianças, mas até chegou mais de 100, e só para correr. Então, não tem nada. Então eu estou correndo com eles, treinando eles. Eu já levei eles para Tabatinga para correr lá, para Letícia, uma vez algumas, só pouco para Manaus, só para abre esse mente deles e Deus abre mais portas. Quando algumas começaram, estava dentro de droga, bebidas. Agora eles estão parando, tá tentando uma coisa melhor para a vida deles. E eu estou querendo achar mais trabalho para eles, mas Deus está fazendo, não eu não. Eu estou aqui e Ele mandou aqui mesmo. Eu nem falei uma notícia, não falei não. Eu só estava correndo com meus 3 filhos e começou. Até agora, cada dia chega aqui.
Independentemente das intenções declaradas ou subentendidas por trás de religiosos como Josiah, a presença cada vez mais crescente das igrejas evangélicas no Javari, inclusive dentro da terra demarcada, gera muitas dúvidas entre as lideranças indígenas. Eliésio fala que o aumento da influência cristã nos parentes está crescendo rápido e que as lideranças indígenas já viram essa história no passado não tão distante. Sempre ruim, né, Rubem? A gente não precisa ter muitos exemplos. Nossos vizinhos, os ticunas, eles já passaram por esse processo e você consegue analisar a situação deles hoje, inclusive com a relação deles institucional entre eles, né? A gente tinha no passado organizações muito fortes, CGTT e outras organizações ticuna ali que eram muito fortes, tiveram um papel fundamental no deslinde do fortalecimento da política de apoio e fortalecimento da cultura indígena ali do Chicuna. E hoje em dia nós não temos mais nada, né? Eles entram, fazem esse verdadeiro, essa lavagem cerebral, faz com que as instituições e as lideranças tradicionais percam esse poder e naturalmente que o caos social se instala na medida em que as pessoas mudam totalmente a tradição, a cultura, a forma de organizar socialmente, né? Inclusive no respeito às tradições. Isso faz com que haja um processo de, entre aspas, aculturação de fato. A presença dos evangélicos entre os ticuna, mencionada pelo Eliésio, inclui uma história particularmente impressionante. Ela começa mais de 50 anos atrás, em 1972, quando chegou o primeiro à Atalaia do Norte, um personagem messiânico que parece saído diretamente da Idade Média, o José Fernandes Nogueira, depois chamado de José da Cruz. Esse homem, considerado pelo povo simples como um Messias, um santo, arrebanha milhares de fiéis na região e cria sua própria igreja. Em Tabatinga, milhares de ticuna deixaram suas aldeias para seguir a nova irmandade. Mas daqui a pouco vamos desenvolver melhor a história do José da Cruz. Por enquanto, vamos seguir ouvindo Eliésio falando do impacto da presença de igrejas evangélicas dentro das terras indígenas. E aí, naturalmente, que as pessoas vão ficar como se fosse num bairro, né? Não tem aquela educação tradicional mais, não tem mais aquela ideia da liderança, do cacique, do pajé. E isso tem reflexos sociais. A gente pode ver isso muito na cidade, através das pessoas que se perdem dessas igrejas, porque eles chamam de desviados, né? Se perdem dessas igrejas e entram totalmente na cultura não indígena, fazendo com que a gente tenha um retrocesso muito grande. Vai demandar muito mais políticas públicas, porque aí as prefeituras, o Estado e a União vão ter que acolher essas pessoas na cidade com um pensamento modificado, vão depender de muito mais de coisas da cidade, e o processo ele vai corroendo com o passar do tempo a cultura tradicional, e aí a gente vai ter mais gente na cidade, vai ter mais gente demandando outros serviços que tradicionalmente nós nunca dependemos, né? A fé cristã interfere e impacta na cosmovisão e nas crenças dos indígenas. A Feliciana Canamari, liderança do Javari, explica mais para a gente como isso se dá sobre os povos que acreditam, por exemplo, em Tamacuri, uma divindade que, segundo a cultura Canamari, pode até ser consultada e ouvida na floresta. O que Deus é? Qual é o nome desse Deus? É uma entidade mesmo? Não. O nome? Esse Deus na nossa língua materna se chama Tamacuri. Tamacuri. Tamacuri, para nós, do povo Canamari, existe só um, que é o Tamacuri, onde todo mundo fala de um só. Pode ser católico, pode ser evangélico, pode ser o que for, mas é esse Deus que a gente acreditamos, que Ele criou nós e criou o mundo e os mares. E onde ele está? Onde ele vive, Tamacuri? Para nós, o Deus está em todo lugar. Ele vai nós ouvir aonde nós estiver. Até a floresta. Nossa, a floresta para nós, ela tem vida, igual o ser humano. Ela sangra, ela adoece, ela ouve, ela produz. Então, por isso que nós preservamos, eu não gosto nem de coisa isso, porque eu sou aluna de 4 lideranças muito fortes.
E de vez em quando eles me pegam daqui e me isolam 3 dias dentro do mato, só eles 4. Então isso é muito forte quando eu falo nisso, né? É sobre Deus. Porque nós dizemos assim, quando os homens saem para caçar, antes de entrar na floresta, eles pedem com licença. Pai, eu estou entrando na floresta, eu vou retirar só o consumo da aldeia, da nossa família. O que nós vamos matar é isso. Nós não vamos matar, vamos supor. Se os homens encontrarem um bando de queixada de 200, 300, vão matar o mínimo 10. O resto que leva, que a gente vai precisar futuramente. É isso que os homens fazem. Enquanto as mulheres, também quando vão para a roça, quando toca no capim, alguma coisa, a gente estamos falando, a gente estamos passando por aqui, a gente vamos... porque o Deus está ali. Deus está ali entre nós protegendo. Esse é nosso ensinamento para o nosso jovem, né? E que a gente continua. As lideranças indígenas persistem em um esforço, como diz a Feliciana, de não deixar sumir suas heranças. Mas, andando pelas cidades do entorno do Javari, parece que os ensinamentos sobre a cosmovisão indígena estão cada vez mais abafados por outros sons. O som dos cultos e pregações bíblicas preenche as noites da cidade de Atalaia do Norte. São igrejas lutando entre si para aumentar o número de fiéis. Agora surge até uma autodenominada Igreja Evangélica Indígena. A gente fez esse piso aqui, que estava no barro. Estava no barro aí. Você é indígena ou não? Não. Conheci o pastor evangélico indígena Alejandro Villa numa tarde quente de julho de 2023. Ele se equilibrava numa estrutura de madeira, sem equipamento de segurança, no teto de uma obra em construção a cerca de 10 metros do chão. Suando em bica sob o sol, com grande habilidade ele pregava tábuas e vigas do que viria a ser o futuro teto de um barracão com paredes de alvenaria. Alejandro estava literalmente construindo o que ele disse ser a primeira igreja totalmente indígena do Vale do Javari. Vindo do Peru, onde nasceu, Alejandro chegou a Atalaia em julho de 2022. O lado peruano do Javari abriga inúmeras aldeias Maioruna, também conhecidos como Matsés. Eu estou construindo para os Maiorunas, tanto machis e outros etnias. Eu queremos fazer uma igreja que são de Maioruna. Levantamos ofrenda e compramos o material. Quero trabalhar independente. Como sou independente, para trabalhar juntos temos que chamar alguns irmãos para que possam vir ajudar-nos. Eu estou muito agradecido porque os irmãos han venido a ajudar-nos, por isso estamos felizes. Agradeço também a Deus para que eles cuidem, eles estão abençoados a eles também. Como foi seu trabalho? Você teve que, como se chama em espanhol, pregar a madeira. Podes contar como é seu trabalho hoje? Como he falado que eu queria vivir, não é minha vontade, sino o Senhor me mandou da comunidade a viver aqui e predicar a palavra a mis paisanos. Só isso eu quero estar aqui. Se Deus me permite que viva aqui. Assim como Josiah, que promove as corridas em Atalaia, Alejandro se apresenta como um independente que só conta com a contribuição de seus fiéis. Ele explica que o diferencial da sua missão será fazer cultos evangélicos nas diversas línguas indígenas do Javari. Aqui ele faz uma oração cristã na língua Maioruna.
Arene susun abiet cuidare unus te ci pondash no kim papan mare abiet cuidare unus no que kin Jesus chome panerash unus que kin mates habite tante que kin no kim papan curase in kin mates meshun atom marabens que abiet cuidar panerash. Para Alejandro, promover essas traduções o aproxima dos indígenas já convertidos que estão deixando de frequentar outras igrejas por não entenderem o português falado pelos pastores. Ele agora pretende ensinar a Bíblia aos indígenas do Javari por meio de traduções que ele e sua família estão fazendo na língua maioruna. E tem uma meta, arrebanhar para sua igreja os cerca de 1.700 maioruna que vivem no interior da terra indígena Vale do Javari. Hoje, o que nós vemos no Javari são as denominações evangélicas disputando a fé dos indígenas. Décadas atrás, o perigo foi outro, uma onda messiânica que causou um alvoroço na região do Javari e do Rio Solimões. Lembra que o Eliésio Marubo nos falou sobre o processo de conversão dos Ticuna? Pois bem, no início dos anos 70, chegou à região uma figura exótica, cuja religião marcou e ainda marca o imaginário do Javari. Este é um culto que acompanhamos em uma manhã de domingo na Igreja da Santa Cruz, na cidade de Atalaia do Norte. Essa igreja é remanescente da criada por José Fernandes Nogueira, que ficou conhecido como José da Cruz. Ele nasceu na cidade de Cristina, em Minas Gerais, em 1913. Após perambular por diversos estados brasileiros e países da América Latina, chegou ao Vale do Javari, vindo da fronteira com a Colômbia, por volta de 1972. Ele anunciava ser o fundador da religião da Santa Cruz. José da Cruz tinha um discurso apocalíptico. O fim do mundo estava próximo e apenas os seguidores da sua igreja seriam salvos no dia do juízo final. Pelo que eu ouvi na região, José da Cruz era magro, tinha mais ou menos 1,70 m de altura e andava apoiado num cajado. Como ele usava um hábito longo, os moradores não conseguiam ver seus pés se moverem. Daí surgiu a lenda de que ele não andava, mas levitava. A população de Atalaia rapidamente atribuiu a José da Cruz poderes extraordinários, mediúnicos e telepáticos. Uma vez, eu me lembro bem, e quando naquela grande multidão de gente, quando ele estava pregando o sermão, ensinando, veio uma mulher com uma galinha. Que nessa época as pessoas chegavam e presenteavam ele, né? Com um porco, uma galinha, aquelas coisas assim. E chegou uma mulher e disse, trouxe uma galinha. Ele olhou para ela e disse, devolva a galinha, que a galinha não é sua. E quem foi que contou para ele? Mas ele sabia, né? E a outra mulher vinha próximo dele e essa mulher, a gente não sabe, mas eu lembro bem quando as pessoas mais velhas falavam. E quando ela chegou perto dele, ele disse, não se aproxime de mim, que você está me queimando. Ela tinha matado o próprio filho. Então as pessoas, tudo isso ficaram admirados que ele falava a respeito de todas essas coisas. E outro chegou com o braço encolhido, que tinha lá e morava pro alto, né? Bateu no pai, e aí, nesse tempo, eu acho que Deus castigava. E ele foi castigado e encolheu o braço. E aí ele soube que o irmão José estava aqui, né? E aí ele veio. O irmão José falou para ele. Aí o irmão José não sabia, né? Chegou ali com o braço encolhido. E a mãe dele pediu que ele curasse o filho dela. Aí ele disse, estique o braço. Ele esticou normal. Ele disse, agora encolhe o braço. Ele encolheu, ele disse, o que Deus faz, ninguém desfaz. E ele permaneceu com o braço encolhido. Então todas essas coisas que ele ia fazer, o povo se admirava, né? Muito se admirava. E com a sua crença que crescia cada dia mais. Este é o Carlos Alberto Calixto Tenazor, que assumiu a liderança da Irmandade da Santa Cruz depois que o José da Cruz morreu há mais de 20 anos. Tenazor era criança, mas diz que se lembra bem de quando o irmão José chegou ao porto de Atalaia do Norte. Junto com outras dezenas de pessoas, começou a seguir o José da Cruz
e a viver sob seus ensinamentos. José convertia fiéis católicos em cruzadores, que é como os seguidores da Irmandade da Santa Cruz se autodenominam. Esse é o nosso símbolo do cruzador. Uma vez a pessoa conversando comigo disse: seu Carlos, tem muitas religiões, mas quando está toda junta, só uma se decifra, só uma se conhece. Eu digo: mas como assim? Ela disse: olha, se o católico estiver junto com o crente, o batista, o adventista, qualquer igreja da religião, se estiverem juntos, ninguém sabe quem é o católico e quem é o crente. Mas se tiver o católico, o crente e o cruzador, a gente conhece o cruzador pela farda e pelo símbolo que vocês carregam. Os anjos do céu contente, louvando estão a Jesus, e nós também cá na terra, louvamos a Santa Cruz. Segundo o Tenazor, a igreja conta atualmente com cerca de 50 fiéis em Atalaia. Mas subindo o rio Solimões, na beira do rio Içá, onde o corpo de José foi enterrado, de acordo com o Tenazor, uma comunidade de fiéis ainda prospera depois de meio século da sua fundação. Dizem que o lugar tem hoje mais de 8.000 moradores. Diversas igrejas da Cruz continuam intactas e promovendo cultos dentro de terras indígenas. Entre os ticuna de Tabatinga, por exemplo, eu encontrei 2 igrejas da Cruz funcionando normalmente. Depois da chegada dos cruzadores, os indígenas vão aos cultos usando uma túnica branca que vai até os pés e na cintura uma corda amarrada. É uma repetição do vestuário do irmão José. Todo esse cenário é preocupante, segundo Claudinei Raimundo, um professor ticuna que eu entrevistei em Tabatinga. O que dominou mais em ano de 70, 72, foi a cruzada. Por causa deles, aqui na nossa comunidade, os povos ticunas quase perdeu a cultura. Porque quem domina mais é a Santa Cruz. Eles proibiram fazer a festa, proibiram usar a escultura, pintar, colocar, cocar. José da Cruz chegou a Tabatinga no início dos anos 70. Ao longo do caminho pelo rio Solimões, inúmeras aldeias, principalmente ticuna, começaram a se esvaziar porque os indígenas corriam, com muitas doações, em direção ao homem que anunciava que o fim da humanidade estava próximo. A Igreja Católica, que até então tinha hegemonia religiosa na região, se incomodou com a chegada da nova igreja. O livro Capuchinhos no Brasil, organizado por Frei Carlos Albino Zagonel, diz que a chegada da Santa Cruz devastou a missão dos capuchinhos na região. Nas palavras da publicação, os missionários capuchinhos reagiram com pregação, com ameaças de excomunhão, com apelos às autoridades civis. Mas foi tudo inútil. A epidemia do José da Cruz devastou a missão. Como vimos, a presença da religião da Cruz e de outras igrejas evangélicas no Javari e na região dos Solimões, há tempos preocupa a Igreja Católica. Ela vê seu prestígio e sua influência diminuírem a cada ano. É um quadro que se observa não só ali, mas em várias partes da Amazônia, e que levou o Vaticano a promover o Sínodo, ou Encontro, dos bispos para a região panamazônica em outubro de 2019. Uma das conclusões do Sínodo é que as comunidades eclesiais de base foram e são um dom de Deus às igrejas locais da Amazônia. Porém, com o passar do tempo, algumas se acomodaram, enfraqueceram ou até desapareceram. O Sínodo prega um reforço e uma volta a essas comunidades. Natural de Macerata, na Itália, o padre Alberto Panichella vive há 5 anos em Atalaia do Norte e há 42 no Brasil. Ele confirma a impressão de que há uma presença maior de igrejas evangélicas no Javari e que uma parte delas está de olho nos indígenas isolados, colocando em risco sua cultura e sua tradição. Agora tem 3 tipos de evangélicos. Tem os evangélicos históricos, que são igrejas históricas, que nem a católica. Essas não são proselitistas. A batista, a presbiteriana e alguma outra, metodista. Agora tem um segundo tipo de igreja, que são as igrejas evangélicas, que tem mais ou menos um século de vida.
a Assembleia e outras. Essas são proselitistas, mas dentro de um mínimo de enculturação. Assim, não destroem tudo, não demonizam tudo, mas, digamos, vétero, antiga, medieval, assim, essas igrejas neopentecostais. Agora, tem as neopentecostais fanáticas, as seitas, sobretudo de cunho norte-americano. Esse terceiro tipo, esse é perigoso. Eles vão até nos povos isolados aí, e fazem um trabalho proselitístico fortíssimo, destroem a cultura indígena, demonizam tudo, falam que tudo é pecado, tudo é inferno, tudo é castigo, fogo e assim por diante. Então eles desintegram a cultura indígena e formam um povo submisso e completamente manipulado. E esse terceiro grupo está atuando em Atalaia hoje? Em Atalaia tem alguma presença menos pública, menos evidente. Agora lá eles fazem o que querem. A não ser que os caciques, tem alguns caciques que não aceitam, né? Os caciques botam para correr aí. Então eles estão conseguindo entrar na terra indígena sem autorização da FUNAI, do governo? Eles conseguem entrar? Eles se infiltram, se são descobertos, eles são expulsos, mas muitas vezes não são descobertos. Essa infiltração ocorre como? É aquela clássica do colonialismo, levar produtos, levar bens de consumo, levar coisas para comer, levar panela, levar coisas úteis. Aí os indígenas apreciam, gostam, e assim eles vão entrando. Né? Por que o interesse deles nos isolados? O que é específico dos isolados que tanto atrai esse grupo, né, de evangélicos? Eu creio que seja o que era em 1500 toda a Igreja Católica, salvar as almas. Agora, alguém diz que tem interesses econômicos também. Agora, esses interesses econômicos, sinceramente, eu não tive oportunidade de aprofundar. O que eu sei é que nas aldeias conhecidas, nas etnias conhecidas, eles começam fazendo algum benefício para a aldeia e depois uma parte, pelo menos, do povo da aldeia se coloca a serviço deles. Então é um colonialismo, em troca de comida, em troca de... O padre Alberto disse que o Sínodo da Amazônia já redirecionou os trabalhos dos católicos na região do Vale do Javari. E que desafios, então, a Igreja católica tem para encarar essa realidade, reverter, talvez, não sei. Como é que a Igreja se prepara para isso? O que ela tem feito? Eu lembro do encontro, né, que o Papa Francisco solicitou um encontro só sobre a Amazônia agora, recentemente. Para a Amazônia. Que já revelou a preocupação do Vaticano, né, com a região. Sim, sim. E qual foi o fruto daquela discussão, na ponta mesmo, né? Bom, o que estamos fazendo aqui é as comunidades eclesiais de base. Não sei se alguém falou para vocês que está tendo o Intereclesial da SEB, terminou ontem em Rondonópolis, Mato Grosso. Não sabia. Agora, aqui tem 9 comunidades eclesiais de base, esparramadas nos bairros mais periféricos. E que se unem toda semana, tem cartilhas. As cartilhas são pé no chão, falam da realidade do povo sofrido, da verdade, das causas, das injustiças, dos porquês, e do povo que tem que se organizar para transformar isso aí.
em nível de poder local, de poderes públicos, legislativo, executivo, judiciário. É um discurso sério, assim, sobre isso aí. E faz mais de 4 anos que estamos nessa caminhada. Então, o povo, como consciência, adquiriu bastante consciência dos direitos humanos, direitos sociais. É a retomada das SEBs dos anos 70, né? É isso? Sim, sim. A indigenista católica Cristina Alejandra Larraín Manso, formada em trabalho social pela Universidade Alberto Hurtado, no Chile, se especializou no estudo das ondas evangélicas missionárias na região do Javari e do Rio Solimões. No ano passado, a Cristina concluiu a sua dissertação pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, intitulada Caleidoscópio Missionário. Eu fui ouvir a Cristina Manso sobre o atual cenário da ação das igrejas evangélicas no Javari. Então, no meu trabalho, eu dividi a atuação missionária em 3 grandes fases, né? A primeira é o tempo do contato, né, na metade do século XX, com os missionários principalmente vindos dos Estados Unidos, né? Ao sul da terra indígena, nas cabeceiras dos rios Curuçá e Ituí, o contato foi entre os missionários da hoje conhecida Missão Novas Tribos do Brasil e o povo maruvo no ano 52. Uma segunda fase de limite a partir dos anos 90, né, temos a presença de agências missionárias que já são de origem estadunidense, coreanos, né, brasileiros, indígenas também, nacionais, né, que continuam suas atividades dentro do território indígena e inicia novas frentes de atuação tanto na cidade quanto com as ribeirinhas, né? De fato, são os indígenas evangélicos vinculados à CONPLEI, que é o Conselho Nacional de Pastores e Líderes Evangélicos Indígenas, né? Uma organização evangélica indígena que surge nos anos 90, começa a visitar as comunidades indígenas ao longo da bacia do Javari. Temos a presença permanente dos missionários de Novas Tribos no Rio Tuí, né? Junto com o povo maruvo, né? Uma nova frente de atuação das novas tribos com o povo matiçês no Rio Jaquirana, pela parte brasileira, né, e no Rio Curuçá, na comunidade do Maronal, com o povo maruvo. Só que nesse caso, né, os missionários acabam sendo expulsos no ano 96, né, pelo cacique, né, devido a um processo agressivo de evangelização, que incluía a satanização do uso do rapé, né, que é um tipo de tabaco, dos rituais de cura, né, a obrigação deles de participar de estudos bíblicos, né? E um discurso permanente, né, de provocar medo com guerras, pandemias, fim de mundo, né? E que as almas, né, dos indígenas só seriam salvas, né, se eles fossem ao culto, às igrejas. Por outra parte, também se ampliam as frentes de atuação, né? Se diversifica nas estratégias, né? Estabelecem novas parcerias entre essas agências missionárias com o movimento indígena na área de saúde e educação, o que se explica devido a um aumento paulatino de indígenas frequentando a cidade, né? Principalmente as lideranças, né, e suas famílias que estavam engajadas no movimento indígena, né? Os indígenas começam a interagir com pastores, com missionários evangélicos e acabam sendo inseridos nas atividades, né, cotidianas. Uma parcela de indígenas é convidada a se preparar e se formar no centro de treinamento de formação disponibilizados no Brasil, pelo menos 2 centros, né? E um que é a nível regional. Uma terceira fase eu delimito a partir do ano 2014, né? Desse período para cá, os missionários conseguiram estabelecer parcerias formais, né, ou informais com o movimento indígena e com órgãos de Estado, né, para a execução de diferentes projetos, como a instalação de placas solares, atendimentos através de brigadas médicas, né, atividades esportivas e de cuidado assistencial, né. Deram continuidade a uma das principais estratégias de atuação, que é a tradução da Bíblia, mas dessa vez dando uma força na cidade, né. O perfil, inclusive, é principalmente brasileiro, casais com filhos jovens, né, de diferentes agências missionárias que voltam seus trabalhos principalmente com a população jovem e indígena na cidade e com uma presença permanente em algumas comunidades ribeirinhas, né, nas proximidades da terra indígena. A presença missionária estadunidense, né, trabalha de uma forma mais autônoma. Na verdade, para ser mais precisa, eu não consegui identificar a igreja de origem, né, vamos dizer assim, mas continua trabalhando
com a população indígena na cidade. A formação e preparação dos jovens indígenas em diferentes modalidades que tinha iniciado nos anos 90 reflete hoje no surgimento das primeiras igrejas ou cultos indígenas na cidade, principalmente os matiçés. Também temos as reiteradas tentativas de ingresso irregular nas terras indígenas por parte de missionários de origem estadunidenses, o que cria um embate com o movimento indígena e que tem uma ampla repercussão na mídia nacional e internacional, inclusive. Essa denúncia ainda se dá no contexto da nomeação do missionário Ricardo Lopes Dias, ao cargo da Coordenação Geral de Índios Isolados e Recente Contato, em fevereiro de 2020. O Ricardo tinha sido missionário das novas tribos junto aos matiçés na década de 90. E a nomeação, segundo o Ministério Público Federal e as organizações indígenas, representava um conflito de interesse devido a essa dupla identidade, ser missionário e antropólogo. Enfim, todo esse processo, inclusive, se dá já num contexto, um processo acelerado de retrocesso em direitos individuais, coletivos, dos povos indígenas e tradicionais, após o impeachment da Dilma. Isso no contexto que essa discussão é colocada. No Javari, a vida se desenrola mesmo em ciclos. Em termos de religião não indígena, primeiro houve o ciclo da dominação católica, depois o tempo da Irmandade da Santa Cruz, e hoje parece ser a era das denominações evangélicas. Em cada período, ferramentas e práticas de evangelização com a cara do seu tempo. Se olhamos para o momento atual, a pregação chega ao Javari também através da tecnologia. Aí ela mandou um áudio, mano, tá tudo bem, pô, lá, graças a Deus, o cara fica preocupado porque não tem nem contato, pô. Eu tava pra buscar time aí pra baixo também. Terrinha boa, ó. Internet aí, cheguemos... Terrinha boa. Eu tô aqui, qualquer coisa só chamar, agora a internet tá boa aqui. Positivo, mano, qualquer coisa... No primeiro semestre de 2023, as antenas da empresa norte-americana Starlink, do bilionário Elon Musk, chegaram com força na região do Javari. Já estão com 4 dias de viagem. Recebendo o sinal da comunicação direto de satélites, as antenas de Musk funcionam em qualquer ponto dentro e fora da terra indígena. Lá para onde ele me falou que ele ia. Locais distantes onde antes não havia qualquer conexão. Isso, por um lado, facilita a comunicação entre aldeias e cidades, inclusive para a melhor proteção da terra indígena. Aqui, tranquilo, graças a Deus. Mas tem sido também uma ferramenta poderosa, inclusive para a ação das igrejas e dos pastores na terra indígena. Em julho de 2023, o Pepe Maioruna, que é um pastor indígena, tentou inúmeras vezes uma autorização da FUNAI para chegar a uma aldeia dos indígenas Corubo, de recente contato. Ele disse que pretendia fazer uma doação de alimentos e também ouvir os jovens Corubo que estavam pedindo sua ajuda para que viessem à Atalaia estudar. O órgão indigenista desautorizou a entrada do pastor, mas ele não desistiu de se aproximar dos indígenas e agora atua dentro da terra indígena por meio de outras pessoas da sua igreja ou pelas conexões via satélite. Quantos pastores da sua igreja são pastores? Só você? Daqui são... Então, esse, né, estão trabalhando na aldeia dele, com o texto dele, pastor Raimundo, lá no Lobo, eles fazem, escutam, maneira que eles querem. São todos Maioruna? Todos Maioruna. Vocês fazem visitas também evangélicas nas comunidades? Para cá a gente é difícil, porque é por causa da logística, né? Não tem como ir a gente, é longe, 5 dias, 8 dias. Não temos condições para visitar, mas às vezes a gente tem contato com rádio, hoje tem internet, né? A gente dialoga e a gente orienta eles como a gente fazer culto, né? Para não impor as pessoas que não querem, né? Porque pessoas vão entrar lá na aldeia sem roupa, então isso não indígena tem conflito. O evangelho não é conflito, a forma que você quer você pode entrar. Com as antenas Starlink nas aldeias, o que antes era uma comunicação esporádica via rádio, agora virou uma rotina de conversas diárias entre o pastor evangélico Pepe e um grupo de indígenas Corubo, contatado há cerca de 10 anos. Acompanhamos parte dessas conversas ao longo de vários dias,
o pastor nos enviava cópias dos áudios trocados pelo aplicativo WhatsApp. Os Corubo pedem ao pastor que consiga enviar um professor para a aldeia deles, a fim de que os jovens aprendam o português. Eles mencionam o nome indígena de Pepe, Donu. O pastor evangélico então funciona como um intermediário entre as demandas dos indígenas, que há poucos anos viviam isolados na selva, e o governo, representado pela FUNAI. Pepe diz que até aprendeu a falar a língua Corubo. Em julho de 23, ele falou com o Pervin Corubo na base da FUNAI do Rio Ituí. Sempre nós precisamos de professor. Eu estou precisando de uma Yuruna professor. Para aprender para lenha, aprender para estudar, formar professor Corubo também, por isso que nós precisamos. Depois que voltamos do Vale do Javari em 2023, nós continuamos acompanhando diversos aspectos tratados neste podcast. Em abril de 2024, ocorreram em Atalaia alguns protestos de indígenas contra a coordenação regional da FUNAI no município. Cartazes empunhados por indígenas pediam que o pastor evangélico Pepe Maioruna fosse nomeado o responsável pela FUNAI no Javari. Tal nomeação não havia ocorrido até o fechamento deste episódio. O contato cada vez mais frequente entre os indígenas do Javari com os não indígenas vai despertando na comunidade indígena sentimentos ou necessidades que eles não tinham antes, como essa disputa política por cargos, por exemplo. Há também relatos de que indígenas do Javari estão deixando em massa suas aldeias. O êxodo é preocupante. Idosos já falam em aldeias esvaziadas no Javari, como na etnia Matiz. Muitos jovens têm ido para as cidades buscar o que não encontram nas aldeias, como mais escola e saúde. Uma grande dúvida para mim, é um motivo de angústia, é saber como o Estado vai responder a essas demandas. A meu ver, quase não responde ou responde muito mal. Outros graves problemas surgem quando não há essa resposta do Estado. Ela pode vir de outros lugares, como o narcotráfico, as igrejas evangélicas, os políticos populistas que querem apenas o voto dos indígenas. É uma crise em andamento muito preocupante em toda a Amazônia. Sem a presença efetiva no território e respostas eficazes do Estado brasileiro, indígenas e indigenistas buscaram, por meios próprios, com a ajuda de parceiros, estabelecer a vigilância e a fiscalização na terra indígena. O combate à destruição ambiental do Vale do Javari está na raiz de 3 assassinatos ocorridos em 2019 e 2022, de 2 defensores do território e de um jornalista que mostrava esse trabalho. A Polícia Federal informou agora há pouco que encontrou 2 corpos que podem ser do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Professores, estudantes e representantes de movimentos sociais realizaram um ato por justiça pelo indigenista Bruno Pereira e pelo jornalista Dom Phillips, assassinados neste mês de junho na região do Vale do Javari, e pelo indigenista Maxiel Pereira dos Santos, assassinado em 2019 em Tabatinga. As investigações policiais apontam que seus assassinatos estão relacionados à atuação deles em defesa das causas indígenas. A violência, que no Javari historicamente foi dirigida aos indígenas, a partir do governo de Jair Bolsonaro se voltou tragicamente contra os defensores da terra indígena e dos seus povos. Vamos mostrar no próximo e último episódio deste podcast o cerco e a resistência no Vale do Javari. Esse foi o 4º episódio da minissérie Morte e Vida Javari. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui, mas ainda não acabamos. Na semana que vem, tem mais. A série está disponível em todos os tocadores de podcast e também no YouTube da Agência Pública. Se puder, compartilhe com um amigo, uma amiga, quem você achar que pode se interessar. Se estiver nos ouvindo no Spotify ou na Apple, dê 5 estrelas ou deixe seu comentário. Vamos adorar saber o que você achou desse episódio. Na pesquisa, concepção, roteiros e apresentação temos os trabalhos de Rubens Valente.
Na captação de áudio em campo, José Medeiros. Revisão de roteiro, produção e arquivo por Clarissa Levi e Estela Diogo. Na edição de som, mixagem e composição de trilha-tema, trabalho de Ricardo Terto. A ideia original e a coordenação geral é de Thiago Domenici. Essa é uma produção da Agência Pública de Jornalismo Investigativo. Até o próximo episódio.